Amparo, 4º Distrito de Nova Friburgo. Foi para essa localidade que se instalaram as famílias Gripe, Schwenk, Sanglar, Frossard, Alves da Costa, entre outras. A 650 metros de altitude, no século XIX e até metade do século seguinte, todos esses morros estavam cobertos por pés de café, principal atividade econômica da região, como testemunham algumas casas-sedes de fazenda ainda hoje existentes em Amparo. Fomos até esse distrito conhecer sobre o plantio de lúpulo que começou nessa localidade e já está se estendendo para outras regiões. Entrevistamos Paulo Roberto Celes Cordeiro, pioneiro no estado do Rio de Janeiro no cultivo do lúpulo. Paulo, como você teve por que plantar o lúpulo aqui no distrito de Amparo? Nós já tínhamos uma área aqui, física, a nossa casa tem uma área aqui de 1.400 metros aqui do lado do riacho, né, do Ribeirão São José. E a gente também estava procurando alguma coisa que desse uma identidade, uma diferenciação na cerveja que a gente produz. A gente começou produzindo um pouco de cerveja, a ideia era depois fazer uma coisa maior, legalizada. Então a gente pensou em fazer o plantio de lúpulo para a gente ter o nosso próprio lúpulo e ter um produto diferenciado. A coisa foi evoluindo, aí foi bem, o lúpulo está indo bem, outras pessoas gostaram muito da ideia e acabou mudando o foco hoje da minha atividade. Eu tenho ainda a cervejariazinha, faço lá alguma coisa de pequeno para experimentar o lúpulo, para testar algumas coisas, mas hoje a gente tem se dedicado mais tempo realmente à produção de lúpulo, né? Nós compramos pouquinhas mudas lá no Rio Grande do Sul, em 75. Dessas vingaram somente uma, foi a primeira que a gente chama até de matriarca, né? E deu uma produção excelente. A gente começou a estudar e viu que, apesar do clima ser totalmente diferente dos locais de origem, quer dizer, que é da Baviera ou do extremo norte americano, e do extremo sul também do continente das Américas, ela poderia ser, aqui saiu muito bem. Então a gente começou a estudar isso um pouco melhor e hoje já se fala até numa tropicalização da planta do lúpulo, semelhante ao que aconteceu, por exemplo, com soja e algumas outras plantas já no Brasil. E você consegue, com pesquisa e com trabalho, aclimatar ela ao terreno e principalmente ao clima. E isso já está acontecendo com o lúpulo. O lúpulo que inicialmente ficou mais no Rio Grande do Sul, alguma coisinha no Rio de Janeiro na década de 1865. 1865 tem registro histórico da revista do Instituto Fluminense, o Instituto Imperial Fluminense, né? Revista da Lavoura, registrando que o comendador Pereira Passos, era o prefeito do Rio de Janeiro. Ele importou mudas de lúpulo da Baviera, plantou no Rio, plantou no Jardim Botânico, doou para o Ministério da Agricultura para fazer, incentivou algumas coisas e fala com muito bons olhos já naquela época sobre o lúpulo. Depois, a gente lendo as atas daquela época, muito interessante, uma briga muito grande principalmente do pessoal de açúcar e álcool, achando que isso fosse uma concorrência, a cerveja, uma concorrência à cachaça. E foi então uma briga política grande e acabou que a cachaça naquele primeiro momento venceu, né? Isso ficou adormecido
e não se falou mais. Na década de 70 para cá, agora de 1970, nos Estados Unidos e depois do mundo inteiro, com essa febre de cervejas artesanais, cervejas feitas em casa, quer dizer, todo mundo procurou alguns atributos especiais para fazer a bebida melhor, para fazer uma bebida, enfim, melhor de tudo, né? E variar um pouco os sabores daquelas tradicionais industriais que a gente chama. E o lúpulo é a planta principal, principal ingrediente para identificar o produto, porque ela que vai dar o amargor, né? E que vai dar aroma e sabor à coisa, que é aroma de cerveja, o sabor de cerveja, ele é dado pelo lúpulo, né? Então é um ingrediente fundamental, muito importante. E ele é utilizado nas cervejas industriais em pouca quantidade, por causa do, proporcionalmente, o preço que é caro. Dos ingredientes da cerveja, o mais caro, proporcionalmente, é o lúpulo, né? E parece que foi o último na composição da cerveja que fechou essa receita, não foi? Exato. É uma história comprida, mas é muito interessante, porque existe uma lei que ele chama a lei da pureza alemã, né? Que é de 1516, já fez 500 anos agora, em que a cerveja só poderia ter malte. Na época, o lúpulo já estava entrando nessa época, né? Por influência principalmente de uma monja, a Hildegarda de Bingen. Ela, no mosteiro, ela identificou que o lúpulo servia não só por causa do amargor, mas ela prolongava a vida útil da cerveja. Movida de prateleira da cerveja, ela não sabia o que era, porque não tinha estudos, né? Mas ela observou que prolongava a cerveja, então ela começou a fazer as dosagens e as maneiras de aplicar o lúpulo. Então isso veio daquela época para cá e acontece. O lúpulo é um bacteriostático, né? Quer dizer, ele elimina o crescimento de bactérias. Então isso é muito importante, porque naquela época da Idade Média, tinha muito problema de tifo, esse tipo de coisa por causa de água. E a água, a pessoa dava cerveja ao invés, porque a cerveja, além de ser fervida, depois a pessoa, então, no preparo, da fermentação e no preparo, o lúpulo, como bactericida, ajudava a não ter bactéria nenhuma e dava uma vida útil, né? Então as pessoas, para se preservar desse tipo de doença, tomavam muito cerveja, inclusive crianças, né? É muito interessante. Desde que você comprou a primeira muda em 2015, até hoje, quais foram as dificuldades que você encontrou na produção do lúpulo? Olha, a primeira é a gente ter, digamos, uma fonte de referência, bibliografia, para saber os requerimentos nutricionais da planta, né? Requerimento de fósforo, de potássio, de todos os demais elementos de solo necessários para um bom desenvolvimento. A gente só tem literatura ou americana ou alemã, exatamente. E você fez essa pesquisa própria? Exatamente, isso tem na internet com bastante coisa, tem bastante livros publicados, tem institutos grandes na Alemanha e nos Estados Unidos que fazem muita publicação, tem livros à vontade. E aí a gente acabou depois se juntando junto com o Alexandre, que é o agrônomo aqui da Emater de Nova Friburgo, que ele era o secretário de Agricultura na época de Nova Friburgo, hoje ele é o regional da Emater. E ele, então, como agrônomo muito dedicado, passamos essa bibliografia para ele também. Ele começou a estudar, fazer uma análise comparativa entre os requerimentos nutricionais da Europa com os Estados Unidos, para a gente adequar alguma coisa média que pudesse ser para a gente, né? Então, a principal característica, digamos, de falta no Brasil para o lúpulo é percentual de fósforo no solo. Os solos brasileiros são muito deficientes em fósforo e também potássio. Então, isso é facilmente corrigido com adubação. Isso é só você saber a quantidade que a planta precisa para você poder fazer a suplementação, né? Então, isso foi feito, o Alexandre nos ajudou muito nisso daí, tem acompanhado até hoje. Na área B, que a gente tem plantado ano passado, ele tem acompanhado de perto, semanalmente, mensalmente ele vem aqui, dá uma olhada, vê como é que está o desenvolvimento, mede, quantifica, qualifica.
e enfim, está nos dando um apoio técnico muito bom. Isso foi muito bom porque excelente, porque o que acontece? A pessoa capacitada ajuda a estabelecer os parâmetros técnicos da lavoura, a lavoura está indo muito bem, e com isso a gente se animou a passar e a multiplicar isso para terceiros. Então tem outras pessoas já na região plantando também lúpulo. Aqui em Amparo? Aqui em Amparo tem aqui o André Gripe, aqui do Fogão a Lenha, né? Tem a Fazenda Paiol del Rei, também tem um plantio. Tinha o Davi Sorrentino lá em cima, que faleceu recentemente. Então já tem alguns plantios pequenos por aqui, né? Aqui na Vargem Alta, chegando aqui para Amparo, aqui também tem pessoas plantando. O Ibel que está plantando em Vargem Alta, e lá também em Conquista, como estudo, como avaliação também, que a gente tem ajudado. Boa Jardim tem alguns produtores, Macuco tem produtor. Então tem vários pequenos produtores, que hoje todo mundo é muito pequeno, né? Testando e vendo e fazendo. E a gente está compartilhando muito essas ideias de requerimentos. Então eu acho que tem tudo para dar certo, porque a tropicalização de plantas é mais fácil do que de animais, né? A planta ela é muito exigente em água, esse é um grande problema que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma irrigação constante. É uma irrigação, porque, por exemplo, como agora nós estamos agora em Nova Friburgo, chegamos a ter em 9 dias somente uma chuvinha de 9 milímetros. Isso é muito ruim. E se não houvesse uma irrigação para as plantas, a gente teria insucesso. Quer dizer, não no total, porque a planta ia produzir pouquinho, ia ficar ruim, o cone não ia encher bem, ou não ia dar as características desejáveis. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E uma das coisas que a gente já viu claramente, que no primeiro momento a gente não tinha, era que há necessidade de ter um sistema de irrigação para nesses períodos a gente chama de veranico, né? Normalmente é janeiro, às vezes esse ano foi dezembro, passar períodos maiores que 2, 3 dias sem chover, a gente poder fazer a complementação de água. Porque uma planta, segundo a bibliografia internacional, que requer de 6 a 8 litros de água dia. Então, e os solos que ela é indicado para ela são solos mais arenosos, quer dizer, que não tem uma grande capacidade de retenção de água. Então, quer dizer, choveu, 2, 3 dias ele fica bem encharcado com água, mas depois disso ele começa a secar e a planta é a primeira a sentir. Agora, com relação ao lúpulo, é uma trepadeira, é uma flor, né? E ela tem essa característica também de o macho e a fêmea, né? Perfeito, exatamente. São plantas, tem plantas machas e plantas fêmeas, né? A espécie, o gênero, né? O caso próprio para a cerveja, que próprio para a produção de cerveja é a fêmea. Então a gente faz a multiplicação, não é por semente, a gente faz a multiplicação por estaquia, que é um pedaço do caule, e a gente faz a semente, que a gente tem inclusive aqui para poder multiplicar. Ou então, depois que ela já está mais adulta, depois do 2º ou 3º ano, a gente faz um pedaço da raiz, que a gente chama de rizoma. Então são as duas maneiras de multiplicar. Como são clones, são exatamente a mesma planta da árvore-mãe, né? Então a multiplicação é uma multiplicação simples, não é complicado, e a gente pode fazer dessa maneira que é o melhor. E você só usa a planta macho quando você está em centro de pesquisa. E você deixa o macho, vai polinizar a fêmea, o cone, e aí vão dar sementes viáveis, né? E dessas sementes viáveis, aí, quer dizer, como é uma heterogeneidade muito grande, você vai ter uma centena de milhares de plantas com características próprias, que podem ser completamente diferentes da planta mãe e planta da mãe e do pai. E aí é onde você tira essas plantas para você fazer o trabalho de desenvolvimento e de novas variedades. Originalmente haviam só 4 espécies de lúpulos no mundo, todos eles oriundos ali da região da Bavária, no central da Europa, né? E hoje no mundo tem mais de 150 espécies. Então aquilo foi bem no início de 1600, 1400 para a Inglaterra, lá desenvolveu variedades lá. Depois foi para os Estados Unidos, fizeram desenvolver lá. Então hoje tem variedades desenvolvidas no mundo inteiro, né? Inclusive uma brasileira já está registrando, que é a mantiqueira, porque foi variedades que nasceram de sementes. Então ela não se parece com nenhuma outra.
Então por isso a gente chama variedade nova. Então para pesquisa é excelente, é bacana, um trabalho, mas um trabalho muito demorado, muito longo, né? Então a gente já vai fazendo a multiplicação de clone, que é exatamente igual à planta mãe, e repete as mesmas qualidades de produção e principalmente de aroma e sabor. No caso da produção, desde o momento que a flor, né, começa a se desenvolver, quanto tempo ela leva até a colheita? Olha, a gente do plantio, né, depois fez a muda, a muda ainda jovem, com 15, 20 dias, 30 dias, vai para o campo, né, que a gente fala. Então daí até colher é em torno de 120, as variedades mais precoces, até 155 dias. Então, em número redondo, em 5 meses a gente já tem a colheita. O máximo 5 meses a gente já está colhendo a árvore. É uma árvore com características semi-perene, é uma árvore que dura no campo de 15 até 25 anos. Ela vai, desenvolve perfeitamente bem, produz. Quando chega no inverno, aqui no Brasil, nessa região nossa, ela entra numa meia dormência, que ela cai as folhas. Cai as folhas e fica lá, está trabalhando, mas está quietinha, parada, sem brotação nenhuma. Quando chega a primavera do ano, então ela nasce de novo. Na Europa, a prática de manejo dela é de cortar a planta na raiz. Mas lá, quer dizer, as áreas de plantio é abaixo de zero. Então, na Baviera neva. Então você corta a planta embaixo, leva aquilo tudo para poder fazer a separação, os cones e depois preparar para a indústria. Então aí você deixa aquilo lá no campo parado. Aí depois que saiu do inverno e começa a entrar na primavera, ela começa a rebrotar. É aí que eu acho não, muita gente acha no Brasil, os que estão plantando luva, que é a grande vantagem do Brasil, nessa região do Paraná para o norte, aqui não tem neve, né? Não tem abaixo de 0 grau. Segundo dados, inclusive, da própria FAO, até acima de 7 graus a planta não entra em dormência, ela só entra em dormência abaixo de 7 graus, como aqui dificilmente você vai ter essa temperatura. A planta, então, ela está viva, está trabalhando. Você deu um pouquinho de condições, você molhou e adubou, ela não quer saber se é setembro, se é inverno ou verão, ela brota. Né? Então a gente já vê. Então, por exemplo, tem pessoas em Brasília, que tem um clima mais estável, bem no centro do Brasil, que fazem 3 colheitas por ano. Então a árvore fica alta, produz, ele corta embaixo, ela produz, que chega a fazer 3 colheitas no ano. Nós aqui, uma parte eu estou fazendo, eu e mais várias outras pessoas também, por intuição. Quer dizer, quando vou colher, eu não corto a árvore. Então, como eu lhe mostrei naquela coisa, você vê que tem plantas em flor, tem com o cone pequenininho, o cone médio, e naquela árvore que eu lhe mostrei, que é um spout, eu colhi semana passada. Então eu já fiz aqui na coisa de 3 a 4 coletas de flor numa safra. Então eu prefiro ter mais gasto de mão de obra, quer dizer, em vez de cortar a planta toda e levar tudo para tirar lá, eu vou na árvore e a gente sai catando manualmente. Então eu dou uma primeira catada, né, 20, 30 dias faço outra. Teve algumas plantas que eu fiz 5 vezes isso daí, outras plantas 3 vezes. Então no total a gente consegue uma produtividade muito boa. A gente chegou para plantas, assim, não todas elas, algumas delas, acima de 2 kg de flor verde. Né?
Isso reduz a 1/5, vai dar umas 400 gramas secas, o que dá um rendimento excepcional, né? E me lembrou agora o açafrão, porque você utiliza o pólen da flor, né, do lúpulo. É uma secreçãozinha interna, né? Que no caso do açafrão tem uma determinada a cor é outra, mas no caso do lúpulo aquele é a cor de ouro, né? Pois bem dourada. Então é só aquele pólenzinho exatamente. Mesmo, aquilo ali que vai ser utilizado. Exatamente, que ali é a lupulina, né? A lupulina é onde estão todas essas qualidades, tanto de amargor quanto de aroma, né? E aí é a grande diferença que a gente tem no mundo inteiro, muito interessante, e é uma outra linha que a gente está adotando, que eu vou lhe explicar, que tem os lúpulos com ácido alfa alto e ácido beta baixo. O ácido alfa, ele é para amargor, muito utilizado nas IPAs, né? As APAs americanas. E o ácido beta, o beta-ácido, é para aroma, né, e sabor. As plantas têm os dois, mas em níveis diferentes. Então tem plantas com ácido alfa alto, que é excelente para IPAs, mas tem o aroma pequeno, mas tem. E tem plantas que tem mais equilibrado, que a gente chama que as plantas que têm a dupla finalidade. Ela serve para amargor e serve para aroma. E tem algumas variedades, como a gente teve uma aqui, teve a felicidade de ter, de que tem o beta-ácido mais alto. Então a planta principalmente de aroma. É uma planta que é marcantemente de aroma. Isso é muito bom porque justamente o que a gente quer é desenvolver planta que vai dar uma característica toda especial do lúpulo produzido em Nova Friburgo. E a cerveja produzida aqui também vai ter essa característica única e individual, né? Então vai ser uma coisa bastante interessante que a gente está fazendo. Isso na festa do lúpulo do ano passado nós fizemos isso. Vários cervejeiros de Nova Friburgo fizeram cerveja, 8 deles. E fizemos aí uma degustação, cada um com variedade, mas utilizando o lúpulo daqui. O ano passado, no 16 de maio, nós fizemos, o grupo todo cervejeiro da Serva fez uma cerveja colaborativa e nós utilizamos para aroma o lúpulo aqui em Nova Friburgo. Foi feita lá na cervejaria do Ranch, Friburgo Helles, né? Inclusive nós fizemos a distribuição gratuita ali na subida das Brown, na Monte Líbano, né? Ficou muito interessante, o pessoal gostou muito. Dá uma característica muito própria à cerveja nossa. Agora, depois que você me parece também que não exige muita mão de obra, né? No caso, para colheita, tudo a gente vê que em cestos, né? Não é assim uma atividade da agricultura que vai exigir muita mão de obra, né? Exato. A gente está avaliando bem, quer dizer, praga, doença, essas coisas, a gente não tem nada assim de importante, diferente, uma coisa que possa acabar com a lavoura, não existe. Tem os cuidados normais de qualquer lavoura, né? De um tomate, de um alface, de uma coisa, mas isso é questão de, em pouco tempo, a pessoa, o agricultor que está acostumado com a agricultura, percebe isso logo, né? Um ou outro bichinho, uma ou outra coisa, né? Você planta, faz alguns plantios de plantas que dão mais cheiros, que ajuda a expulsar os insetos, né? Isso é fácil de manusear. E a única coisa mais trabalhosa realmente é na colheita, que você tem que estar colhendo, né? Como a gente está preferindo fazer a colheita manual e escalonada, por causa para ter uma produção maior, então você vai ter um pouquinho mais de mão de obra, mas compensa pelo valor do produto, né? Agora, parece que depois da colheita ela vai para um sistema de refrigeração, né, a flor? No primeiro momento ela vai para a secagem, né? Secagem. Até que você viu, ontem secando um pouco de lúpulo, né, que a gente tinha colhido. Então ali é um desidratador chamado de plantas, de legumes. Uma estufa? É tipo de uma estufa, né? Com a circulação do ar. A gente tem um termômetro para regular a temperatura desejada. Eu, no caso, botei uma temperatura um pouco mais baixa para perder menos ácido alfa, porque tem óleos, são resinas, e esses óleos são voláteis. Depois de 50 graus ele começa a você perder. Não vai perder tudo, mas perde um pouco. Como a gente quer preservar isso, que a gente acha que é aí que está o grande segredo, o grande fator do nosso produto, então a gente está secando abaixo disso, estamos secando a 45 graus. É um sistema então que puxa, a resistência aquece, passa uma corrente de ar a essa temperatura
e isso aí no processo demora em torno de 6 horas, para ela perder a umidade, ficar abaixo de 10% de umidade, para você poder conservar mais tempo. Feito isso, a gente então pega e embala a vácuo, porque o oxigênio acaba reagindo com essa lupulina e vai oxidando, vai dando um cheiro indesejável. Então a gente embala a vácuo e conserva em geladeira abaixo de 5 graus no congelador. Eu tenho botado em congelador, né? E aí fica, nessas condições, você pode aplicar isso na cerveja por até 1 ano. Então você conserva muito bem. Como a ideia também é aplicar isso daqui a pouco tempo, 2, 3, 4, 5 meses, então realmente funciona muito bem. Uma coisa relativamente simples de fazer, caseiramente pode fazer, né? Não tem nada de muito complicado não. E os cervejeiros aqui de Friburgo já estão adquirindo o lúpulo da sua propriedade? Sim, já tem alguns que já fizeram, tem outros que já vão, esse ano já tem mais interessados para fazer cerveja para a festa do lúpulo. Quer dizer, cada um está desenvolvendo um tipo de cerveja, um vai fazer uma IPA, com o lúpulo daqui, o outro vai fazer uma Witbier, com o lúpulo daqui, o outro vai... Então todo mundo, uma stout, mas sempre com lúpulo. E como a gente tem uma variedade de lúpulo, nós temos 17 variedades de lúpulo, então a pessoa pode escolher, então um vai fazer com o Sais, o outro vai fazer com Cascade, o outro vai fazer com Brasilinhas, então vai ficar muito interessante, porque não só os estilos são diferentes, mas principalmente a aplicação de variedades diferentes de lúpulo, né? Está bastante interessante. E você consegue ser competitivo nesse mercado? Isso ainda está uma coisa muito, muito embrionária, né? Quer dizer, hoje o lúpulo, quer dizer, por ser novidade, por ser uma coisa ainda pequena na nossa região, quer dizer, a totalidade do lúpulo, quase a totalidade do lúpulo brasileiro, utilizado no Brasil, é tudo importado. 100% das Então você está competindo com produto de importação, né? Produto importado, cotado em dólar, né? Isso... Então você consegue um preço melhor? Exatamente, exatamente. Então o nosso produto, a gente está reputando semelhante ao produto importado ou até um pouco mais caro. Tem pessoas que estão reputando mais caro. Porque, mesmo no mercado internacional, o produto flor, e principalmente fresca, dessas características, ele é bem mais caro do que o que a gente chama comercial e peletizado. Agora eu vi uma embalagem ali, parece que o lúpulo também não serve somente para cerveja, né? Ele tem outras, é uma substância que também serve para medicinal, né? Vocês vão comercializar isso também? Não, a gente não, porque é um outro ramo que nós fizemos com apoio da Embrapa, Brasília, e principalmente com a Embrapa de Seropédica. Nós fizemos, que tem 2 pesquisadores aqui em Nova Friburgo. Nós fizemos um grupo de trabalhos que a gente está chamando de rede de sustentabilidade, que estamos fazendo reuniões mensais para discutir o lúpulo, quer dizer, a Embrapa levantando dados, informações, para ver se a gente pode a Embrapa abraçar o projeto, né? Então foi feita uma emenda parlamentar o ano passado, foi aprovada, foi feita a emenda. Esse ano agora nós vamos ver se a gente consegue liberar isso, né? Então, quer dizer, essa liberação dessa emenda parlamentar acontecendo, a gente vai começar realmente no Brasil com o apoio a Embrapa fazendo pesquisa sobre lúpulo. Aí realmente a história vai ficar completamente diferente daqui a 2, 3 anos. Então a gente está empenhado nisso, né? Então eu acho que vai mudar bastante. Tem a Embrapa Guaratiba, que é outra unidade, que ela trabalha só com pós-colheita. Então, quer dizer, uma coisa é tempo chegar na colheita, isso é uma etapa. E ela trabalha com a segunda etapa, que é a pós-colheita, que são as melhores técnicas de como conservar, como guardar, que equipamento e tudo, para você ter um produto de qualidade. Então tem essas 2 unidades da Embrapa que estão no apoio. E falando nisso, quer dizer, que você falou de outros usos para o lúpulo, aqui na região o pessoal está usando para culinária, né? Para tempero de carne, para tempero de coisa. Tem o pessoal da agricultura mais orgânica, do punks, utilizando para sal, né? Algumas outras pastas, geleias, que estão utilizando o lúpulo. E o Instituto Vital Brasil, tem uma parte do Instituto Vital Brasil, já esteve numa reunião conosco, que vai começar oficialmente a participar dessa rede de pesquisa, que estão extremamente interessados nas propriedades terapêuticas. E quais são? Farmacológicas.
Uma que você talvez nem conheça no Brasil, tem um remédio já no Brasil, chamado Remineve, que é do laboratório Axé, eu acho que deve ter de outros laboratórios, né? Que na composição dele tem lúpulo, que são como calmante. Isso está hoje no mercado. Calmante. Igual maracujá, né? Exatamente. Está no mercado hoje, está em utilização hoje aqui. Exato. Tem outras partes, por exemplo, você tem na Europa, você já tem shampoo, você tem sabonete, você tem um monte de outras coisas que utiliza já também o lúpulo. E uma coisa extremamente interessante, que é muito utilizada, ninguém sabe quase nada, é que, por exemplo, na indústria sucro-alcooleira, os tanques de fermentação de cana-de-açúcar e os tanques de fermentação de álcool são monstruosos. São milhões de litros, um tanque. Aquilo é uma fermentação biológica, né, para você poder desenvolver tanto o álcool quanto o açúcar. E eles hoje utilizam antibióticos para controlar a fermentação indesejável. E a saída que tem nisso, e já está sendo utilizado, já é uma escala boa, o que falta é matéria-prima de lúpulo, é o controle biológico de farmacêutico, de produtos de origem vegetal, como o lúpulo. Então, se você puder fazer um controle biológico dessas fermentações com um produto de origem vegetal, é um espetáculo, você não usa antibiótico. Então, tem uma empresa no Brasil, lá da região de Ribeirão Preto, que é a grande região produtora de álcool, já está importando e está utilizando isso nas fermentações de açúcar de álcool. Então, a gama de outras aplicações para o lúpulo é grande. Algumas coisas a gente conhece, outras coisas estão começando e outras coisas estão se desenvolvendo. O lúpulo, como você falou no início, ele deu longevidade à cerveja. A cerveja. Então ele é tipo um bactericida. Ele é um bactericida, isso está provado que é um bactericida. Faz bem também pra gente, né? Não, sempre ajuda. Exatamente, exatamente. Como estamos nesse período agora, já há 5 dias sem chuva, há necessidade de uma irrigação diária. Eu faço pela manhã bem cedinho e faço no finalzinho do dia, com uma base de 5 litros por planta dia, para que a planta possa continuar desenvolvendo muito bem. Nós tínhamos falado anteriormente dos lúpulos que eles chamam lúpulos nobres, que são praticamente 4 lúpulos no mundo, são os principais, são os que começaram, né? São 4 variedades, depois para cada país foi desenvolvendo novas variedades. Mas as 4 principais são o Sais, que hoje é na República Tcheca, o Spalt, que é na Bavária, o Tettnang, que também é na Bavária, e o Hallertau Mutflug. Então esses 4 são os principais, são os 4 variedades nativas que foram, digamos, multiplicadas e estão sendo multiplicadas no mundo inteiro. E aí cada um você vai trabalhando com semente, você vai fazendo combinações e vai aparecendo, então vai tendo novas variedades. Porque cada semente que nasce é uma planta diferente do pai e da mãe, com características às vezes desejáveis, às vezes indesejáveis, mas sempre com características diferentes. E assim foi feito na Inglaterra, foi feito na Rússia, em todos os países do mundo, todos eles têm algumas variedades próprias que foram desenvolvidas lá, mas sempre baseado nessas 4 que eles chamam de lúpulos nobres. Agora você falou de vários produtores aqui, né, em Nova Friburgo, se estendendo a Bom Jardim. Vocês já estão reunidos a nível de associação? Vocês já são uma associação de produtores? Não, ainda não. Existe uma associação sediada em Santa Catarina,
que está tentando fazer, e nós estamos tentando, vamos fazer também, a ideia é essa, de fazer uma associação de produtores da nossa região. No nível regional e não municipal. No nível regional, porque enfim, da região serrana, né? Aí a gente está querendo fazer uma atividade para poder até melhor nos representar junto aos órgãos públicos, né? Para não ficar só eu, o fulano, o Beltrano, cada um fazendo um esforço isolado. A gente fazer uma associação, congregar esse pessoal todo, e a gente quer ver se até a próxima festa da cerveja, em abril, agora na próxima Páscoa, né? A gente já tenha isso oficialmente feito para poder, então, dar mais um passo à frente. E no caso, a sua plantação, ela está dentro dessa categoria de agricultura familiar? A gente fala familiar sim porque aí no caso teria incentivos do governo, né? Tem. As pessoas que quiserem tem. Já foi feito alguns trabalhos. O Banco do Brasil já está com uma linha própria que aceita a agricultura do lúpulo, o plantio do lúpulo como agricultura, né? É familiar porque é sempre muito pequeno, não tem grande indústria, não tem nenhuma... Só pode ter um empregado, né? Empregado, dois, exatamente. Mas facilita o investimento. Não, já facilita, exatamente. Está dentro dessas características que o banco já, segundo informações, já está com isso aprovado. Uma das coisas que eu acho muito interessante que existe, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas os Estados Unidos foi que divulgou isso muito, que são as cervejas sazonais. Então, o que é uma cerveja sazonal? A cerveja que tem em determinada época do ano e não pode ter no ano inteiro por características muito próprias. E a característica própria dessa cerveja é o lúpulo. Então, por você ter o Sierra Nevada, na Califórnia, que é um grande ícone desse negócio todo, de cerveja artesanal, que ela faz as cervejas, quer dizer, você vai para lá, você tem na época da colheita, agora, por exemplo, nós estamos começando a colher o lúpulo. Então você teria agora fabricação de cervejas com lúpulo, colhe de manhã e bota na cerveja de tarde. Então, quer dizer, isso é o auge do aproveitamento de todos os aromas, né? Tem algumas pessoas do Brasil que já fizeram contato comigo, e estão querendo fazer agora um primeiro teste agora no mês de fevereiro e fazer exatamente isso, fazer uma cerveja com todos os ingredientes nacionais, cevada brasileira, levedura brasileira e o lúpulo aqui nós entraríamos com essa parte do lúpulo também brasileiro. E aqui, então, fazer um produto realmente sazonal. Porque vai chegar na época de fevereiro, março, a pessoa sabe que vai ter essa cerveja. Chegar abril, maio, você tem um lúpulo mais tardio, que a pessoa uma cerveja mais elaborada, demora mais para maturar, demora mais coisa. Então você vai ter durante 2, 3 meses uma série de cervejas específicas e próprias. E o mais interessante disso tudo é que a gente vai ter cervejas exclusivas da nossa região. Cervejas com lúpulo da região serrana fluminense, ou cerveja de Nova Friburgo, ou de Teresópolis, ou de Bom Jardim, ou de Macuco. Então seria uma coisa muito especial. Então é o que a gente sempre brinca, se você quiser beber desse tipo de cerveja, você vai ter que vir aqui, porque os volumes são pequenos, né? Não dá para fazer uma distribuição nacional. E isso eu acho que atrai muito o turismo. Com certeza. Agora, por exemplo, em fevereiro, vai ter uma festa, por exemplo, da colheita do lúpulo na Argentina. Lá no sul, na Patagônia, eles já estão com lúpulo há mais tempo, que é uma região muito fria, e eles fazem uma festa grande, e que vai gente do mundo inteiro para a festa da colheita. Então o nego vai lá para ver como é que é a colheita, vai lá para ver como é que processa, vai lá para ver essas coisas todinhas, e isso se torna um atrativo turístico. E é o que a gente está querendo fazer, já está começando a fazer, daqui em Nova Friburgo com lúpulo também. Agora, você falando do lúpulo, e eu estou vendo assim, toda a sua plantação aqui no seu terreno, me lembra muito o ciclo do café, né? Então, nossa região aqui foi uma região de plantio de café, que deu nossos barões, e Amparo também, que foi um grande produtor de café. A gente vê que quase 2 séculos depois, a gente tem o lúpulo, né, substituindo o café, né? Poderá ser uma atividade. Mudando a nossa história. Mudando a nossa história.
Olha, pode ser. A característica é porque o café ele permite aclives, morros, né? E o lúpulo fica muito difícil para você plantar, tem que ser a topografia mais plana. Mas de qualquer maneira pode-se iniciar um ciclo muito interessante, porque é um produto com valor agregado alto, dá uma rentabilidade muito boa por hectare, né? Então vai ser começando a haver a comercialização desses lúpulos, as pessoas vão começar a se entusiasmar, porque o retorno financeiro é bom. E ele é muito mais estável, né? Como é um produto que está atrelado a um produto importado, quer dizer, a gente vai ter sempre, digamos, um parâmetro de importação, quer dizer, sempre no nível alto, né? E então o nosso pode sempre ficar naquele preço. Como é o caso do café, né? O café é atrelado a nível internacional, né? A commodity internacional de preço. Então o preço que está lá nas bolsas é o que vai valer. E o lúpulo, guardando as devidas proporções, isso, e com o atrativo de ser um produto fresco local. A aplicação do lúpulo na produção da cerveja, a gente aplica já no final da fervura, né? Uma parte no início da fervura, que é mais para amargor, e a outra parte no final da fervura para mais aroma, e onde vai fixar os óleos essenciais. A planta, o lúpulo, um cone, é uma flor, né? Como a gente está vendo aqui, e essa flor tem dentro dela a lupulina. Nós vamos depois mostrar com detalhes, que é o que vai conferir ou o aroma ou o sabor, né? A gente aplicando. Então essa cone pode ser aplicado verde, assim, recém-colhido como esse, quer dizer, está maduro, mas no estágio ainda não desidratado. Pode ser como normalmente a gente faz aqui, desidrata, seca ele bastante e guarda em congelador para aplicação, ou então, como é comercialmente feito, industrialmente, isso depois é moído e eles fazem uns pellets pequenininhos e é aplicado também sob a forma de pellet. Mas sempre é a flor toda, ou inteira, né? Verde, desidratada ou já triturada e virada a pellet. Então é a maneira de se utilizar o lúpulo na cerveja. Então esse pólen, né, que você chama de lupulina, né? Sim. Quer dizer, você tem a cerveja só com a lupulina e também tem a cerveja que utiliza toda a flor, né? Normalmente é toda a flor, toda a flor. Porque a lupulina está aqui dentro, a gente não trabalha, a gente não manuseia para tirá-la, né? Então a gente põe para coisa. Quando ele é triturado, ele fica mais exposto, mais fácil de ser incorporado à cerveja. Ou então, quando ele é triturado e pelletizado, também ele fica mais fácil de expor a cerveja. Mas normalmente a gente utiliza a flor do jeito que está. Então, como a lupulina ela é solúvel, então a gente dá fervura, isso sai todinho e vai dar o sabor na cerveja. Terceiro ingrediente na produção de cerveja, além da água e do malte, o uso do lúpulo era comum desde o século IX. O primeiro registro desse ingrediente na Idade Média está no livro da monja beneditina alemã Hildegard von Bingen. O lúpulo é fundamental para conferir à bebida o amargor característico da maioria das boas cervejas. Inicialmente, o lúpulo era utilizado para contrabalançar o gosto adocicado do malte de cevada. Mas descobriu-se depois que tinha uma importância imensa como conservante, evitando que a cerveja azedasse. Logo, o grande sucesso do lúpulo
se deve à longevidade que deu a cerveja, que antes tinha que ser consumida em pouco tempo depois de produzida. Tendo efeito calmante, se conclui que a cerveja é relaxante não apenas pelo álcool, mas por conter igualmente o lúpulo. Os cones que constituem a flor do lúpulo são, inclusive, utilizados como enchimento de travesseiros em alguns países da Europa, para auxiliar o relaxamento durante o sono. Paulo, agora já existe a festa do lúpulo aqui em Amparo. Eu queria que você falasse qual é a edição que você está nessa festa. Este ano nós vamos, agora no mês de abril, nós vamos fazer a segunda edição, né? Ano passado nós fizemos na Páscoa e esse ano também vamos fazer a Páscoa, aproveitar o feriado de sexta-feira, o dia de sábado e o domingo, né? Então nós estamos na segunda edição. E já está fazendo parte do calendário turístico de Friburgo? Esse ano nós já fizemos a inclusão da festa no calendário turístico de Friburgo. Esse grupo que eu te falei da rede já está todo envolvido também e está no calendário para a gente apresentar, né? E a gente quer fazer, quer dizer, não é uma festa muito grande, não é de centenas de milhares de pessoas, não é isso. A gente tem uma parte técnica que vai envolver palestras técnicas, né, de plantio, justamente para motivar o produtor que está querendo começar. Visitações ao local do plantio, como é que faz o processamento, como é que é utilizado na cerveja. Então o público que a gente espera, como foi o ano anterior, é que esteja todo de pessoas interessadas, ou já produção de cerveja, ou já querendo produzir lúpulo, ou com alguma plantação. Então, ano passado nós tivemos inscritos 126 pessoas, que era o número máximo de inscrição que nós tínhamos para no local da festa, que é aqui no clube lá de Amparo, né? Centro Cultural? Não, no clube. Nós fizemos uma palestra... Antigo cinema? Não, no clube de Amparo, clube de futebol. Tá certo. Não, o futebol. Nós fizemos no clube de futebol, a parte técnica, depois fizemos o almoço lá. A parte da tarde foi para visitações à produção, no caso aqui a nossa e a uma outra em Bom Jardim. E também aqui no local da Assamã, aqui no Centro Cultural, a gente botou várias barraquinhas, todas elas para entidades beneficentes de Amparo, né? E todos esses cervejeiros que produziram a cerveja com lúpulo nosso, eles doaram 20 ou 30 ou 50 litros cada um para a barraca. E esse aí foi vendido a um preço de custo mais baixo, né? Um preço mais baixo, quase a preço de custo, para justamente ajudar nas despesas. Então ficou muito bom porque as entidades beneficentes de Amparo, né? Igreja Católica, Associação, todo mundo participou e fica bacana. Houve uma integração muito grande, aonde surgiu várias ideias, tipo geleia utilizando lúpulo, perfume de lúpulo, né? De essência. Tem uma pessoa que faz, agora mais recente, o punks, né? Que também está bastante interessante. O punk aproveita tudo? Ou só o pólen? Não, só mesmo a florzinha. Né? Porque o punk geralmente aproveita tudo. Tudo, né? Mas é só mesmo a flor, né? Só mesmo a flor que punk, para as pessoas que não conhecem, são as plantas alimentícias não convencionais, né? Não convencionais, exatamente. É uma coisa bastante interessante. E esse ano já vai ter bastante produto nessa linha. Ela está fazendo geleia, ela está fazendo sabor doce, outro sabor mais picante. O sal com lúpulo ficou muito interessante. Tem outro restaurante aqui que está fazendo carne, principalmente suína, utilizando o lúpulo, que é uma receita dos alemães, né? Enfim, então está bastante... A programação está muito interessante. A gente em breve já vai começar a divulgar mais, né? Quer dizer, então já faz parte do calendário turístico de Friburgo a festa do lúpulo no mês de abril. Perfeito, no mês de abril. E geralmente... É na Semana Santa. E a gente faz visitas também a essas cervejarias parceiras, né? Então as pessoas que recebem tour, né? Então a gente tem algumas companhias de ônibus, algumas companhias do Rio já estão fazendo, já estão reservando data, já estão reservando locais, né? Para poder trazer gente do Rio para fazer isso. Então vem, participa aqui da festa propriamente dita e depois vai visitar uma cervejaria, outra cervejaria.